E com o filme de hoje, esse filme é muito bom, vencedor, muito premiado, né? O filme Meu Pai, um filme produzido no Reino Unido, o filme de 2020, foi o vencedor, acabou sendo o vencedor de 2 prêmios Oscars, da noite de Oscars, né? Um filme muito marcante, com uma atuação estupenda, uma atuação magistral do Anthony Hopkins, que nós já conhecemos de vários outros filmes, né? Ele já idoso, inclusive, fazendo muito bem o papel também feito pela Olivia Colman, né? Que nós também já pudemos ver aqui trabalhando naquele famoso A Filha Perdida, né? Um filmaço também muito interessante, muito bom, que nós discutimos aqui no nosso Luz Câmara Pulsão, né? Este filme aí, o filme do diretor, né, Florian Zeller, é um parisiense, é um diretor francês, né, que tem uma curiosidade aí a esse respeito. É um jovem diretor francês, aí ele está no set, né, de filmagem, né? Esse filme é baseado numa peça de teatro, né, que ele, o Florian Zeller, tinha escrito em 2012, né? E ele mesmo, esse aí é o filme de estreia dele ele é o filme de estreia do Florian Zeller em longas-metragens, como diretor de cinema, tá? E ele queria especificamente que fosse o Anthony Hopkins para fazer este papel, né? E ele enviou para o Anthony Hopkins alguns anos antes, né? E quando aceitou, ele declarou que estava vivendo a realização, o cumprimento de um sonho, né? Para ele. Tamanha era a importância que ele queria para o Anthony Hopkins. Ele disse que se não tivesse sido aceito, se o Anthony Hopkins não pudesse ou não quisesse, não pegasse a empreitada, ele iria fazer o filme na França, iria fazer um filme em francês, né? Então, esse aí é o Florian Zeller. Tanto é, inclusive, que o Anthony Hopkins tem 83 anos de idade quando ele faz esse filme, que é exatamente a idade do nosso personagem principal, né? Do pai, que se chama Anthony, né? Quando o Anthony Hopkins, vocês devem se lembrar da cena em que ele vira e fala, né, que sabe muito bem o que ele está falando, e a data de aniversário dele, a data de nascimento é 31 de dezembro de 1937. Essa é a data de aniversário do Anthony Hopkins, né? Portanto, o filme bastante encaixado e, curiosamente, na noite de celebração de entrega do Oscar, quem anunciou esse filme, o prêmio de melhor ator, foi o já me recordo que me falhou desse momento, né? E quando foi anunciado, o Anthony Hopkins não estava. Ele estava tão certo, tão seguro que ele não ia ganhar o prêmio de melhor ator, que ele ia perder para aquele Chadwick Boseman, né? A Voz Suprema do Blues, né? Que é um dos filmes premiados desse Oscar de 2021, né? Mas foi ele que ganhou, ele não assistiu, ele não estava presente, ele não assistia, ele foi dormir cedo e ficou sabendo no outro dia pelos jornais, pelo noticiário, e foi aí nessa hora que ele escreve, né, coloca no Instagram dele que não somente aceitava o prêmio, mas pediu desculpas, fez um grande elogio, né, ao Boseman, né, ao ator, e agradeceu a nomeação, claramente. Foi o Joaquim Phoenix, tá, que fez o anúncio do prêmio de melhor ator no Oscar 2021. Tá? Então, este daí é um filme, é uma análise bastante, clinicamente, bastante precisa, bastante feliz, né? A respeito da realidade do envelhecimento e, especialmente, dos quadros demenciais, né? E a gente vê um senhor, um idoso, ficando justamente demente, o tempo passando, e ele entrando e avançando num quadro demencial.
O filme tem uma característica muito feliz, muito interessante por parte do diretor, do Florian Zeller, que ele alterna constantemente entre duas perspectivas, né? A perspectiva, o filme tem hora que está passando é do ponto de vista do Anthony, do senhor idoso, do pai, né? Como ele está vendo a coisa, como ele está sentindo, como ele está percebendo, né? Como ele confusamente está percebendo, e volta, né, para uma narrativa mais ou menos linear, mais ou menos cronológica, mais ou menos coerente, vamos dizer assim. Então, isso produz no espectador, produz na gente uma sensação, um efeito de imersão, de identificação, inclusive com os momentos confusionais do Anthony. É um personagem que estava com um ator, agora é outro ator fazendo aquele mesmo personagem, é a filha, né? Isso gera até mesmo um sentimento ominoso, isso gera até mesmo um sentimento misterioso, um sentimento angustiante em nós. Consegue dar uma pálida ideia do que é que o idoso, no processo de demenciamento, né, no processo demencial, está enfrentando, está passando, e muito feliz, na nossa opinião, e neste sentido, né? A demência, colocamos isso hoje lá na rede social, né? É preocupante, isso é uma matéria que saiu hoje, inclusive, no Estadão, né? É um quadro que está atingindo cada vez mais população, mais pessoas da população, e é um quadro também relacionado às doenças chamadas degenerativas. A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, né? Então, a partir dessas duplas perspectivas, a partir deste contexto e a partir desse desempenho monumental de Anthony Hopkins e de Olivia Colman, né, a gente vai pensar um pouco que esse filme nos lança em direção ao tema do envelhecimento, em relação ao tema da demência, dos quadros demenciais. O filme nos fala a respeito das relações de amor em família, né? E não poderia ficar atrás, vamos estar pensando que o filme nos remete um pouco a uma expansão um pouco da ideia de pai. O título original me parece mais preciso e mais feliz, O Pai, né? Que no português ficou sendo Meu Pai. Preferiria chamar esse filme de O Pai, e é um pouco sobre as questões relacionadas ao pai que nós vamos estar passando em revista e discutindo, quem sabe, aqui um pouco com vocês hoje, e querendo ver para que caminhos isso nos aponta, né, para que vocês complementem, para que a gente possa juntos, né, estar fazendo a nossa leitura, a nossa construção, assim, digamos, em conjunto, tá bem? Pois muito bem, o envelhecimento em si, que é um tema aí que está no filme, é uma realidade mundial, é uma realidade brasileira, né? Os números estão aí de forma estarrecedores, o aumento da população idosa, o aumento da população senil, né? E a gente vai dizendo, então, em relação a isso, que tem muito a ver com justamente os avanços da tecnologia, dos cuidados médicos, da medicina preventiva, prevenção e tratamento de doenças, né? A melhoria da qualidade de vida, a queda na fecundidade, estamos tendo cada vez menos filhos, isso a nível global, isso a nível nacional também, isso a nível brasileiro, né? Então, a população está envelhecendo, estamos todos envelhecendo, e a pirâmide populacional engorda no seu ápice, justamente nas faixas etárias a partir dos 60, 70, 80 anos de idade. Tá? Juntamente com as doenças degenerativas, né, com as doenças da idade, da terceira, quarta idade, a gente vê, entretanto, que o envelhecimento acompanhado de um dos mais graves problemas ao lado das doenças, que seria o problema da solidão, né? Países como o Japão e o Reino Unido que chegaram já a criar os seus ministérios da solidão, né?
assusta as autoridades, tá? Os serviços sociais, a quantidade, por vezes, de idosos que são encontrados mortos sozinhos nos seus apartamentos. Morreram pela idade, de algum problema que eles tinham, algum problema de saúde, e a vizinhança mal se dá conta e vão ser descobertos dias depois, né? Nesse filme, a solidão, tá? Ainda que o Anthony tenha contado muito com a dedicação de Anne, a sua filha, mas a solidão que ele vivencia na sua subjetividade, na tragédia que vai se instalando em sua vida, fica muito figurado através daquelas sequências que a gente vê de aposentos vazios de gente, aposentos silenciosos. O filme está passando, de repente, fica focando somente um aposento vazio, um corredor, uma porta, um quarto, né, uma cama, né? E chegou até a antecipar aquela morte que é sugerida, inclusive, na sequência final. Vocês se recordam que a câmera se move lentamente desde onde estava, né, o Anthony com a enfermeira, né, naquela cena tocante do final, e passa por um porta-retrato, atravessa o quarto, chega até a janela e atravessa, quer dizer, finalmente foca nas árvores lá fora, e, de repente, né, quem acompanhou antes de aparecer os créditos, apaga tudo de uma vez, a tela fica escura, né? É uma questão de muita solidão, e mesmo sendo muitas vezes acompanhado e tendo a companhia dos filhos, a gente vê entraves, nós vemos dificuldades, né? A dificuldade que é para o idoso aceitar as suas limitações, parar de dirigir, deixar que os filhos ou parentes próximos, né, cuidem das suas contas bancárias, cuidem das suas compras, limitações várias da autonomia. A angústia que é para os filhos imporem ou mesmo falar dessas limitações com seus pais idosos, né? A necessidade, por outro lado, que os filhos têm de cuidar da própria vida, isso aparece, né, como um conflito presente em Anne, um momento que o pai até se queixa, dizendo: você vai me abandonar, você está me abandonado, né? Mas, por outro lado, a dificuldade tão frequente do idoso em aceitar cuidadoras, né, e cuidadores, né? Isso abre para nós a questão delicada, séria, do receio, do perigo real de maus tratos aos idosos por parte de cuidadores, às vezes até de familiares, né? Tem uma cena no filme em que o genro, né, fica subentendido que o genro, Paul, né, confundido ali de uma forma muito confusa depois com o profissional de enfermagem que estava lá na instituição, fica subentendido a possibilidade de que o Anthony sofria maus tratos por parte daquele profissional, né, aquele profissional de enfermagem, né? Então, é uma opção nada fácil conversar a respeito e colocar, de fato, os pais, né, numa instituição de cuidados, né, por melhores que sejam, né? E isso fazendo a gente lembrar que no envelhecimento a noção do tempo, né, se altera bastante, né? E é um paradoxo da nossa vida. Aqui temos entre nós aqui pessoas muito jovens e temos aqui também pessoas já mais idosinhas, tá? Meia idade. Nós vamos pensar assim, como que a estrada que a gente tem pela frente, à medida que vai se encurtando e a gente vai tendo consciência disso, o tempo parece que fica mais veloz, né? Quando a gente está lá no comecinho da estrada da vida, o tempo é longo, sempre vai dar tempo de fazer alguma coisa, sempre vai haver, o futuro não vai chegar nunca, nós temos 10 anos de idade, 15, 20 anos de idade, 25, né? O tempo é longo pela frente e ele passa devagar, né? Paradoxalmente, à medida que a gente envelhece, é o contrário, né? E, nesse sentido, então, o filme é muito tocante e muito oportuno para nós, profissionais da área de saúde, profissionais das áreas psi, para médicos, para clínicos, né, para psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras. Vejam, a gente estuda muito em psicanálise, se valoriza muito o estudo do desenvolvimento humano, né?
do desenvolvimento do eu, o amadurecimento, os processos de desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento psicossexuais. A gente pouca atenção dá, pouca literatura existe a respeito do contrário, né? Do momento em que o eu começa a se desintegrar, que as funções egóicas começam a se enfraquecer, a ficarem senis, né? E que as dificuldades, as limitações da idade começam a impor não somente a solidão, mas também quadros, muitas vezes até psiquiátricos, né? Processos depressivos, né? Processos dolorosos, muitas vezes, né? E que podem passar desapercebidos. Ou seja, o fato é que os nossos pais, assim como a gente se queixava, quando quem tem filhos costuma falar isso, né? Puxa, por que as crianças, quando chegam ao mundo, não vêm com um manual de instrução? Principalmente os pais, as mamães aí de primeira viagem, né? Por que eles não vêm junto com o manual de instruções? A gente costuma falar isso agora, descobrir com relação aos pais, quem tem pais idosos, quem tem familiares idosos que são objeto de amor, né? Nós não aprendemos, nós não temos um manual de instruções de como cuidar dos nossos vovôs, dos nossos velhinhos, dos nossos pais, né? E isso nos coloca numa situação bastante angustiante, bastante tocante, né? Que é um desafio para todos nós profissionais que lidamos com essa questão, né? A seguir, não só o envelhecimento, mas agora a gente vai falar um pouco de demência, né? A demência que é o quadro que vai se instalando, provavelmente uma Alzheimer, né? Porque é exatamente o quadro demencial mais comum, mais frequente, também com estatísticas, depois a gente pode comentar a esse respeito. Eu fiquei muito impressionado na revisão que a gente fez aqui a respeito dos processos demenciais, né? Veja, demência vem do latim dementis, né, que significa literalmente perder a mente, perder a razão, loucura. Tá? E é por aí que vem, por exemplo, o verbo, a mesma raiz que deu origem no italiano atual, no italiano corrente, o verbo dimenticare, significa esquecer. Tá? Não há a menor dúvida sobre os aspectos aí orgânicos implicados nos vários tipos de demência, né? O substrato anátomo-cerebral, digamos assim, da doença, do lado orgânico da doença, tá? Não há uma dúvida. Porém, observe uma coisa nesse sentido, né? Em 1990, aqui no nosso país, o então presidente Fernando Collor confisca a caderneta de poupança de todas as contas correntes de poupanças, aplicações financeiras, e deixa todo mundo somente com R$ 50. 6 meses depois, é detectado um aumento considerável na procura por grupos de apoio para familiares de portadores de Alzheimer. A mesma coisa acontece na Argentina em 2002, na década seguinte, né? O ministro da Economia, então, chamado Domingo Cavallo, o presidente era o presidente Fernando de la Rúa, na Argentina, decreta o corralito, tá? Que impõe sérias restrições à retirada de dinheiro com a crise econômica se avançando, e estava havendo uma busca dos bancos de dinheiro para comprar dólar, para comprar outros ativos, em função da inflação, do temor da inflação, né? O mesmo fenômeno que se passou no Brasil na década anterior é observado lá, tá? Um aumento dos quadros demenciais, né? Ou seja, neurologistas e psiquiatras reconhecem, tá, sim, o impacto das perdas afetivas, psicológicas ou materiais, tá, como gatilhos disparadores, fatores desencadeantes do processo demencial, que tem, sim, seus estratos, né, seu substrato neural, neurológico, sem dúvida alguma. Mas esses exemplos nos fazem pensar o quanto que, nesse sentido, as alterações de comportamento podem vir a ser, estão. Também eu me surpreendi com a quantidade de trabalhos psicanalíticos, né, sobre a atenção ao idoso entrando no processo de demência, aos familiares, né, dos quadros de demência, tá?
E a clínica nos auxilia, nos apoia na hipótese de entender também a perda de memória como uma defesa final contra a recordação consciente de vivências dolorosas. Né? Se o governo vem e tira todo o seu dinheiro, para você, jovem, né, a esperança existe. Né? Você poderá voltar a poupar, você não perder o emprego, deve ser melhor para o país, sabe-se lá o que vai acontecer. Para o idoso, foi a viagem que ele sonhava fazer, ele não vai poder fazer mais, a casa que ele queria se mudar, ele não pode mais, né, se mudar, uma dívida que ele queria pagar, estava preparando-se para pagar, e no dia seguinte ele já não tinha dinheiro nenhum para pagar, e a vida está curta. Né? Daí a gente poder pensar o quanto que sim, né, na mitologia grega, né, o mito de Lete e Mnemônides, né, que são as duas fontes, a fonte da lembrança, Mnemônides, e Leto, que seria a fonte do esquecimento, aonde as almas dos mortos, nessa fonte chamada Lete, né, que vão beber, né, justamente para se esquecer do tempo em que eram vivos, do tempo do reino dos vivos, né? E também aonde as almas dos mortos que vão voltar ao mundo dos vivos devem beber para se esquecer da vida que tiveram do reino dos mortos. Ou seja, na mitologia grega, capturando, né, esta ideia de o esquecimento como uma defesa poderosa, uma defesa importante, ainda que cara, né? Os familiares, né, de pacientes com processos demenciais estão sofrendo, na verdade, um luto doloroso, e que não é o primeiro, porque já perderam os pais da infância à medida que amadureceram, os pais simbólicos aí da infância, né? Já perderam os pais da infância na adolescência, à medida que foram amadurecendo, os pais também vão mudando aos olhos do sujeito em desenvolvimento, em amadurecimento, né? Mas agora é uma situação em que o pai é desconhecido para Anne. Ela se surpreende, há momentos dela de negação, né? Porque os sintomas são muito comprometedores, muito assustadores, muitas vezes, né? Para o Anthony, né? Para o paciente com demência, ruídos, né? E esquecimentos eram angústias paranoides. Quem roubou o meu relógio? E veja como o relógio é exatamente o objeto no qual fica focalizado, onde fica todo o desespero, né, do Anthony de não perder a noção do tempo. Né? Num certo momento ele chora dizendo que eu vou perder todas as minhas coisas e eu vou terminar nu e sem saber dizer, sem poder dizer que horas são. Né? A obsessão dele com o seu relógio, bastante sugestiva exatamente dessa defesa contra a perda da noção do tempo. Né? O esquecimento, não vamos nos perder de vista que o esquecimento gera também uma vulnerabilidade, porque nós aprendemos a nos defender porque nos lembramos. Nos lembramos que alguma coisa é perigosa, nos lembramos do perigo que representa determinadas situações e a gente, então, evita tal pessoa, tal lugar, tal situação, tal perigo, né? O sujeito demenciando, ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo a capacidade de se defender contra estímulos potencialmente vividos como agressivos, como hostis, como invasivos a ele. Quem é essa pessoa que está aí? Quem é que está aí? Ele não recorda, ele não se defende, ele se sente invadido em tantos momentos, né? E com um aspecto ainda mais grave e mais delicado, que é, paradoxalmente, como as demências, Alzheimer, boa parte das demências, são de evolução relativamente lenta, e o filme vai mostrar isso para a gente, existe um período muito grande, relativamente falando, em que o esquecimento e a lucidez, né, eles são alternantes também. O esquecimento, momentos de esquecimento, de confusão mental e momentos de lucidez, de coerência mental, eles se alternam. Né?
E nesses momentos de lucidez é que nós vemos o idoso, a pessoa com demência, o paciente com demência, é que nós vemos o sujeito dar-se conta do seu processo demencial, dar-se conta das perdas, e neste momento o grande poder depressor, gerador de conflitos de natureza profundamente depressivos, se não melancólico, exatamente pela lucidez que ainda resta, né? No filme, um momento muito tocante, né, é aquele momento em que Anthony começa a falar, né, para a enfermeira, que ele sente como se, no final, né, ele diz, usa uma metáfora belíssima e dolorosíssima, né, eu sinto como se eu estivesse perdendo todas as minhas folhas, né, e ela não entende suas folhas, ele fala, sim, os galhos, o vento, a chuva, ele está fazendo uso da metáfora de uma árvore que vai chegando no inverno e vai perdendo todas as suas folhas, e com os ventos, com a chuva, né? Com a mudança da estação do ano. Né? E ele chega, então, a perguntar a pergunta central do filme. Né? Ele vira e fala, e eu? Quem exatamente sou eu? Né? Tamanha a dor nesse sentido, né, que causado pela percepção da própria doença, nos momentos que ainda lhes restam de lucidez. O filme termina numa sequência muito comovente, muito tocante, aonde ele, no clímax do seu processo regressivo, no clímax da sua regressão, ele se conversando com a enfermeira, ele se recorda da mãe, recorda-se que foi a mãe que o nomeou, que lhe escolheu o nome de Anthony, né? Chega a ver alucinatoriamente o rosto da mãe e chora no colo da enfermeira cuidadora, né? Que lhe acolhe de um modo nitidamente maternal, né? E, de fato, assim, a mãe foi o início da sua jornada, a mãe que o chamou de Anthony foi a sua primeira experiência de amor, né? E é a essa mãe, que ele volta nesse momento doloroso, né? De aproximar-se do final, e ali o filme termina. Né? E aí falamos, então, de amor, e esse é um ponto que eu deixaria em aberto também para a reflexão de vocês, né? O filme nos fala a respeito das angústias impostas pelos laços de amor dos filhos e familiares, né, com a pessoa do idoso, do pai, dos pais. Né? Vejam, as ambivalências e as angústias, tá? O envelhecimento e a passagem do tempo nas relações familiares vão promovendo uma espécie de cristalização de antigos ressentimentos, né? E a demência em si facilita o despudor na exteriorização por parte do idoso, né, de sentimentos e pensamentos que normalmente seriam inconfessáveis. Né? E isso acontece nas famílias com pacientes demenciados. Né? Vejam, no filme fica muito nítida a preferência do pai pela filha Lucy, tá? Que morre no acidente, e esse acidente fica muito apagado ali da memória do pai, dolorosamente apagado, só temos um flash ali de uma breve recordação que ele tem a respeito dessa filha que faleceu, e era predileta do pai. Ele fala isso abertamente na presença da própria Anne, né? Podemos pensar assim, é duro para a Anne ouvir que a outra filha, que é inteligente, a predileta do pai, na hora que o pai recusa o toque, né, retira a mão, recusa o toque da sua mão no carro, prevalece um certo até menosprezo. Em todo o filme, somente uma vez a gente vê o pai falar muito obrigado, Anne, muito obrigado, filha, agradecer a Anne, né, pela sua dedicação, impressionante a dedicação dessa filha, né, que também vivia seus conflitos, tinha sua vida para cuidar, mudar-se para Paris, aquela coisa que fica confusa para nós do filme, né? E ela fica comovida nesse momento, né? Tem um momento duro do filme em que a Anne, num devaneio diurno, você se recorda, ela chega a imaginar, fantasiar que está matando o pai por sufocamento, tá? Isso justamente porque o esgotamento dos filhos,
da capacidade de dedicação, das forças, muitas vezes, de dedicação por parte dos filhos, diante deste pai que está se esfacelando, o pai que vai se convertendo num estranho, num estrangeiro que ressurge dos labirintos ali do psiquismo, um sujeito desconhecido se revelando, né? Movido por rompantes, às vezes libidinais, lembram-se dele erotizando ali a relação com a nova cuidadora que chegou, tá? Muito inconveniente, aquela constrangedora, né? E às vezes de intensa agressividade, esse pai estranho, né? Nesse momento eu fiz uma associação, compartilho aqui com vocês, vocês devem se recordar do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, né? Em que o pai assumiu lá, de repente, uma atitude incompreensível e bizarra e passa a viver numa canoa que ele mandou fazer no meio do rio, né? E longe de todos, isolado de todos, já não fala com mais ninguém e não adianta ninguém apelar que o pai continuou lá no meio do rio, passou a viver lá debaixo de sol, debaixo de chuva, de noite, de dia, ele não saía mais da canoa para nada, né? Para nada. Todo o conto é narrado na voz de um filho, através da pessoa de um filho, e é o filho que passa a se preocupar, a se angustiar, e deixa comida na beira do rio ali para o pai pegar, e pede para o pai, tá? E o momento que me chama a atenção, que eu falo para vocês, nesse momento em que o idoso demencial se torna um estranho e um estrangeiro, né? É justamente esse momento em que, lá no conto do Guimarães Rosa, o pai escuta o filho dizer: pai, sai daí, eu tomo o seu lugar, tá bom, se tem que alguém ficar na canoa, eu ocupo o seu lugar. Veja que passagem simbólica, o filho, né, ocupar o lugar do pai. Nessa hora o pai para, rema até a beirada e desce da canoa pela primeira vez em anos, pelo que parece no conto. Tá? E o filho, aterrorizado, foge. E agora é o filho que desaparece. Diante disso, fica para nós a pergunta instigante, né, que eu deixo com vocês, o que é, então, ser filho? Né? E aos colegas aí, psiquiatras, os clínicos, psicólogos, psicoterapeutas, tá? E também os nossos educadores, os nossos profissionais na área de serviço social, de relações de ajuda em geral, fica aqui uma sugestão, né? Perguntem aos seus pacientes se ele tem pais idosos, investiguem possíveis angústias e dificuldades de convivência na dispensação de cuidados, né? É algo que a gente muitas vezes se descuida, a gente muitas vezes não se dá conta, passa um pouco desapercebido e pode ser extremamente vitalizante para não somente o processo terapêutico, como a abertura de novas frentes de pensar, né, os conflitos que muitas das vezes, no atropelo da vida, o nosso analisando não traz ali para a sessão e fica como um pano de fundo, né? Que o próprio terapeuta pode ter constrangimento em explorar, e não deve. Né? Perguntem, explorem esse tema, vamos cuidar dos nossos vovôs, dos nossos idosos, dos nossos velhinhos, vamos lá, estamos todos indo nessa direção, não é mesmo? Isso, gente, então, envelhecimento e solidão, né, o processo aí de demência, tá? E vou deixar assim como um ponto final de abertura essa questão, então, do pai. Tá? E uma analogia, uma expansão, uma extrapolação que nós podemos pensar do ponto de vista aí bastante simbólico, tá? E se nós pensarmos, sim, nas três instâncias que podemos entender o pai real, o pai simbólico, o pai imaginário, tá? Vamos pensar um pouco como a figura do pai enquanto representante de uma ascendência, ou seja, de uma verticalidade. E como está isso na nossa cultura? A figura do pai, e agora estamos transpondo isso para o nível simbólico, para uma compreensão simbólica. Né? A necessidade de uma verticalização, tá? E estou dizendo isso porque estamos vivendo tempos de profunda horizontalização, de abolição das verticalidades. Tá? A demanda pela verticalidade, a demanda por alguém superior, alguém em posição de ascendência sobre mim,
certamente nasce lá no tempo das cavernas, com os homens primitivos, no tempo das hordas primitivas, pelos poderes de um vulcão, de um terremoto, de um incêndio na mata, e começa ali o animismo, a dar o caráter divino, tá? Um caráter pessoal, um caráter de ânima, de possuir alma, às entidades da natureza. Tá? Na Idade Média, Deus e a Igreja ocupavam o topo, né, dessa linha vertical, cumpriam essa função de ascendência, de autoridade, detinham o poder, tanto o rei como o papa. Tá? Isso foi depois, por exemplo, do direito romano, onde a figura do pater familias, o pai, tinha todo o poder de vida e morte, de reconhecimento ou não, inclusive dos filhos biológicos. Se o pai não reconhecesse o filho biológico, não era tido como pai, como filho dele, filho legítimo. Tá? Essa posição de ascendência ali da Idade Média, com a reforma e a contra-reforma, já começa a se diluir, e teve a invenção da imprensa e a difusão da Bíblia, a contestação da autoridade papal, a contestação da autoridade real, que vai tomar forma mais à frente no iluminismo, né? E com a Revolução Industrial e a inauguração da modernidade, a própria autoridade, a ascendência, a verticalidade desse pai Deus, deste pai rei, né? São questionados. O ideal iluminista substitui, né, o valor da fé, e substituído pelo ideal da razão. Né? E isso se consolida fortemente, pelo menos na cultura ocidental, a partir ali das grandes descobertas científicas e tecnológicas do finalzinho ali do século XIX, virada para o século XX, né? A verticalidade ainda suportada, ainda sustentada na figura patriarcal e no saber científico, o saber como sendo também detentor de um poder. Tá? Só que aí no pós-Segunda Guerra Mundial, a inauguração da chamada pós-modernidade e até os tempos atuais, a contemporaneidade, eu costumo chamar de pós-modernidade, né? Mesmo o saber científico precisa se confrontar com os negacionismos, com os movimentos anti-vacina, com os terraplanismos, que não são monopólio aqui do nosso país, não. Né? Ou seja, com tudo isso horizontalizado, nós ganhamos, tá? Ganhamos, sim, como cultura, como sociedade, ganhamos muito com esse questionamento de uma verticalidade autoritária imposta pela figura patriarcal, por exemplo. Tá? Mas nesse movimento também abrimos um caminho para tudo estar horizontalizado, tudo pode, tá? E aí resplandece a glória do tiozão do WhatsApp, né? Da lacração nas redes sociais, às custas, inclusive, de fake news, ou seja, tanto na intimidade familiar como na extimidade das redes sociais e do panorama social, sociocultural, institucional contemporâneo, o pai, enquanto representante dessa demanda de verticalidade, de ascendência sobre nós, tá? O pai está envelhecido, senil, caduco, decrépito. Né? Cada época tem o seu preço. Né? O que nos surpreende muitas vezes é pensarmos que estaríamos nós imunes, tá? a essas consequências, digamos assim, da abolição de toda verticalidade. Fica aí como uma reflexão, e dentro da reflexão, aqui entre nós, os colegas aí, estudiosos da psicanálise, nosso grupo de estudos, nosso residente de psiquiatria, os estudiosos da psicanálise, e vou fazer um parêntese dentro do parêntese, bem dentro do nosso ramo aí que a gente se dedica, que a gente gosta de estudar, tá bem? Um detalhe, em toda a obras completas de Freud, enquanto Freud estava vivo, tá? A palavra pai, nas obras completas de Freud, ultrapassa em muito, tá? A ocorrência da palavra mãe.
ultrapassem muito, né? Após a morte de Freud, a palavra mãe vai se fazendo mais e mais frequente na literatura psicanalítica, até que, em questão de poucos anos, né, e em plena hegemonia do klainismo, tá bem? A palavra pai passa a ser folgadamente ultrapassada, sobrepassada pela palavra mãe. A pergunta que eu deixaria seria: morto Freud, o pai da psicanálise, como costumam dizer, quais as consequências de se matar o pai na psicanálise? Fica como dica, fica como reflexão, fica como pergunta aberta nesses caminhos, e a partir de agora eu vou ver se eu consigo fazer rapidamente aqui, liberar todos os nossos microfones e